Agora eu sou 30% psicóloga. Olá, vagalumes, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Faladeira de Domingueira. E hoje estou aqui, como de costume, para poder falar com vocês sobre os meus períodos em psicologia, ou os meus anos em psicologia, como você queira chamar. Então agora eu tô aqui para falar com vocês como foi o meu quarto semestre, o meu quarto período em psicologia. Primeiramente, eu nem acredito que consegui sobreviver até aqui, porque segundo fontes maiores, o segundo e o quarto período são os períodos assim de prova para ver se você vai continuar no curso. E o quinto e o sexto período, que é o que tá vindo agora, são os períodos das trevas. Medo. Mas eu vim aqui para falar com vocês aqueles vídeos que a gente já fez até agora. A gente não, eu fiz até agora. Que eu conto pra vocês um resumão de como foi o semestre eu estudando psicologia. Então, como sempre, eu costumo começar falando sobre as matérias que eu escolhi, as matérias que são obrigatórias para esse quarto período e como é a desenvoltura em cada uma delas. Só que nesse período algumas coisas diferentes aconteceram e é o que eu vou compartilhar com vocês, como por exemplo, monitoria, estágio e etc. Então vamos lá, meus amados, vamos começar com as disciplinas. As disciplinas obrigatórias para esse quarto período, eu vou ler aqui para poder não esquecer de nada, são PPE, que é Prática de Laboratório em Psicologia Experimental. Temos Psicologia do Desenvolvimento 2, no outro vídeo, que você pode ver todos os vídeos clicando aqui em cima. Eu falei sobre Psicologia do Desenvolvimento 1 e agora eu estudei a 2. Tava tão ansiosa para isso. E Psicologia Social 1, TEP, que é Técnicas de Exame Psicológico 1, Teoria e Sistemas em Psicologia 3, seria TSP3, e eu também escolhi duas matérias optativas, que foram tópicos especiais em psicologia clínica, só que é só um nomezinho para a matéria, só que na realidade a gente estudou sobre Jung e eu também escolhi comportamento verbal. Então primeiro eu vou falar com vocês sobre as matérias obrigatórias, depois eu entro nas matérias optativas e depois eu falo um pouquinho sobre a minha experiência sendo monitora e sobre o estágio. Então falando sobre a primeira matéria, que é PPE, basicamente é uma matéria com 1/3 de aula teórica e 2/3 de aula prática. Então a gente precisa criar um experimento bem similar com aquele segundo período, o vídeo do segundo período, você pode ver clicando aqui em cima, que a gente tem a matéria de PPE. Só que essa daqui é a matéria de PLPE, porque meio que a gente vai criar um experimento mais rigoroso com os critérios de um experimento. E a ideia seria replicar esse experimento em laboratório. Só que no meu caso, a gente escolheu um tema e a gente criou um experimento em cima dele baseado em artigos e experimentos que já existiam. E a gente foi desenvolvendo esse tema durante todo esse semestre. Então é uma matéria assim bem puxada, é uma matéria cansativa, porque além dos horários, são 75 horas semanais, 5 créditos. É muita aula, só que esses horários da aula são dedicados para criar esse experimento. Só que além disso, a gente também acaba usando horários sem ser esses horários da aula. Então a gente tem que ir para lá de manhã, tem que ir para lá à noite, tem que ir para a universidade em horários assim paralelos ou a depender do local em que você está replicando o seu experimento, que você está fazendo o seu experimento. A gente escolheu fazer na universidade, com os alunos da universidade, algumas turmas. Aí o menino foi tenso, porque a gente correu atrás de professores para conseguir as turmas, pra gente conseguir rodar esse experimento. Mas deu tudo certo no final. A gente conseguiu rodar o experimento, não obtivemos os resultados que a gente esperava, mas foi bem interessante. E a matéria, a nota girou em torno desse experimento e de um relatório final que a gente precisou fazer. Então a matéria é bem interessante e é meio que um complemento do segundo período. Críticas, eu acho que essa matéria deveria ser logo em seguida do segundo período ou a matéria do segundo período ser mais adiante para a gente já ter uma maturidade melhor com a psicologia experimental, com métodos de pesquisa, etc. Mas deu para lembrar algumas coisas, sim, do que eu já tinha estudado no segundo período e a monitoria ajudou muito. Eu acho que eu vou falar da monitoria logo, porque é muito similar. Porque eu peguei monitoria em PPE, que era a matéria que eu estudei no segundo período. Então eu fiz a provinha, eu acho que eu até comentei com vocês no outro vídeo, e fiquei esperando o resultado. Daí eu fui aprovada na monitoria e iniciei o projeto de monitoria nesse quarto semestre, no caso que foi em 2019.2. Então meio que eu fui monitora dos meus calouros. Isso é tão legal.
Quando eu era a caloura, eu achava fantástico quando os monitores entravam na sala para poder apresentar a monitoria, para apresentar a matéria. E eu ia para as monitorias, não perdia quase nenhum, eu achava fantástico. Eu falava, um dia eu quero também ser monitora. Daí eu fiz a provinha, tive que também criar um experimento na hora, fazer a prova, elaborar todos os detalhezinhos do experimento e fui selecionada para essa monitoria. Fiquei muito feliz. Daí iniciei também os trabalhos dessa monitoria nesse período, que ajudou muito em PLPE, que é a minha matéria obrigatória, porque é sobre experimentos. E eu tinha que estar atualizada com os experimentos, com o método experimental que eu tinha estudado no segundo período para poder monitorar, para auxiliar os meus calouros. Então meio que matei 2 coelhos com a cajadada só. Isso foi muito interessante, eu acho que me ajudou muito na minha carreira acadêmica, tipo, alavancou demais. Eu amei essa experiência de ver como funciona a docência, de ver como é que funcionam as coisas por trás dos bastidores, de aplicar experimentos, de ter essa experiência, tipo, em um lugar invertido, que uma vez eu tava lá, no caso os calouros, e agora eu tô aqui, entendeu? Incrível. Então eu recomendo muito a monitoria, ela é muito bom para sua carreira acadêmica, alavanca demais. Ela ajuda a se aproximar mais da psicologia e da área que você tem interesse, ou de uma área que você deseja experimentar para ver como funciona, e também é muito bom para o currículo. Então, da matéria de PLPE foi isso, e da minha monitoria também. E para você que ainda não está familiarizado com a monitoria, são alunos que já fizeram essa matéria, que eles estão encarregados de auxiliar os professores e auxiliar os alunos nessa matéria. Então, a gente tem os horários fixos durante a semana. No vlog eu até falei que tinha reunião, então a gente tem uma reunião uma vez por semana com a professora ou professor. Então a gente também tem os dias fixos que tem a monitoria, que funciona numa sala. A gente tinha um laboratório, tão legal. Aí entrava lá no laboratório. O laboratório é uma sala com 2 mesas grandes, um monte de cadeira e um quadro. Esse é o laboratório. Mas enfim, era o nosso laboratório de psicologia experimental. E os alunos iam para lá, os alunos que tinham dúvidas sobre relatórios que eram passados na disciplina, sobre correção de relatório, como fazer experimento. Então, os monitores eram encarregados de auxiliar esses alunos nesses aspectos. Até agora vamos entrar em Psicologia do Desenvolvimento 2, não 4, 2. Bom, como eu já tinha falado com vocês sobre Psicologia do Desenvolvimento 1, que estudamos lá no terceiro período, demos continuidade com Psicologia do Desenvolvimento 2. Para minha sorte, continuamos com o mesmo professor maravilhoso. Eu acho que foi interessante continuar com o mesmo professor, porque meio que os pensamentos que eram passados pra gente no terceiro período, eles ganharam sentido nesse 4º período. Foi interessante. Então, nessa matéria, Psicologia do Desenvolvimento 2, nós estudamos sobre adolescência, sobre jovem adulto, que no caso seriam as fases da vida, isso que eu tô falando. E a gente viu um pouquinho sobre o que seria um adulto emergente, que meio que essa categoria, os 19 anos até uns 25 anozinhos, estamos enquadrados nesse adulto emergente. É até legal essa expressão, tô usando muito agora. Que é aquela fase da vida assim meio confusa, que você não sabe se ainda é adolescente, se você já é adulto, se você ainda é, sei lá. Você meio que tá decidindo a carreira que você quer, o que você vai estudar. Voltando, você ainda tá decidindo se você realmente quer ter uma família, constituir uma família, se você quer viver sozinho, se você vai morar fora de casa, se você vai continuar morando com seus pais. Então essa fase assim de indecisão, de construção da identidade, de afirmação da identidade, melhor dizendo. Então essa fase é bem interessante, gostei muito de estudar sobre isso. E a gente também estudou sobre a adultez e sobre velhice. Então em cada fase da vida a gente via aspectos como desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento social, desenvolvimento físico. Então a gente via cada etapazinha dessa fase da vida. É uma matéria bem densa e eu sempre sinto que eu preciso estudar de novo e ler com mais atenção os manuais de psicologia do desenvolvimento. Lembrando que não é uma regra, né? Porque às vezes a gente fala, vai acontecer isso nessa fase da vida. Mas isso depende do contexto cultural, social, do indivíduo que estamos falando, enfim, depende de muita coisa. Mas, particularmente, eu acho muito interessante, eu acho muito legal ler os manuais. E eu fico sempre falando, terminar o período eu vou pegar o manual para ler de novo. Raramente faço isso, não siga o meu exemplo. Porque é muito difícil você revisar o período, porque meio que você já tá cansado e você fala, eu quero paz. Aí você passa essas férias sem revisar o período, aí entra no outro período, aí você fala, eu deveria ter revisado o período passado. Tô nesse dilema. Então nessa matéria estudamos sobre isso e foi muito legal o trabalho final dessa matéria. Tivemos uma prova, sempre tem que ter prova nessa vida, né?
científicas. Mas teve uma parte bem legal da matéria que a gente precisou produzir um podcast. Eu vou deixar o link do podcast aqui embaixo para vocês irem lá conferir. O podcast que eu e o meu grupo produzimos foi sobre mídias digitais e desenvolvimento, né, na adolescência. Foi muito legal. Cara, vocês sabem, né, que eu amo muito esse negócio de vídeo, de áudio. Então, quando o professor falou, estou pensando em produzir um podcast, meus olhos brilharam, cara. Eu falei, quero. Eu já havia tido uma experiência, assim, similar no ensino médio. Quando eu produzi aquele álbum lá sobre redação, sobre como fazer redação com Kedma, né? Eu não lembro. Dicas de redação com Kedma era o nome. Que eu produzi aquele podcast. Então, ali eu já amei essa experiência. E quando ele falou que ia fazer como trabalho final a produção de um podcast, eu amei. Só que não foi só podcast, a gente teve que fazer também um ensaio, que é meio que uma análise crítica, mas com a sua opinião, só que de uma maneira mais simples, né? Que são poucas páginas, então a gente produziu um ensaio, a gente gravou o podcast, foi muito, muito resenha esse negócio. Vocês ainda usam essa palavra? Foi resenha? Falei, agora eu me senti velha. Daí a gente gravou o podcast, eu editei, foi muito legal editar aquele negócio. E no final a gente só precisou apresentar a experiência, como foi gravar esse podcast, e precisamos divulgar também o podcast. Sou muito contra esses negócios que você faz e precisa divulgar para poder ganhar nota. Super contra, fui contra do início até o final, mas acabou que no final o professor acabou dando ponto para todo mundo, porque caramba, você que tá no ensino médio, no ensino fundamental, que tem aquelas gincanas, aí o grupo que tiver mais curtida na foto ganha o ponto. Tô contra isso, não acho isso interessante. Daí precisamos fazer isso, mas tiveram outros tipos de análise também sobre o podcast, sobre a desenvoltura, sobre o tempo, divisão de blocos, etc. E foi muito, muito legal. Então assistam lá, ouçam o podcast, tá disponível no Spotify e também na internet, só você jogar lá podcast desenvolvendo e colocar algum tema que você vai encontrar. Outra matéria que tivemos foi Psicologia Social 1. Isso mesmo, meus queridos, essa foi a 1, ainda tem mais duas. Psicologia Social 2, Psicologia Social 3. A Psicologia Social 3 é só uma etnografia, então meio que é uma matéria mais prática, mas por enquanto estamos na 1. É uma matéria também bem densa, porque a psicologia social é enorme, é meio como se todas as psicologias estivessem dentro da psicologia social, me perdoem aí quem não concorda, mas tipo, aborda muita, muita, muita coisa, desde psicologia comportamental, psicanálise, psicodrama, tudo tá dentro da psicologia social. E a psicologia social estuda tudo isso. Então imaginem uma matéria dessa densa em 6 meses. É muita coisa, é complicado. E eram muitos, muitos, muitos textos. Confesso que eu ainda não li todos os textos, porque era muita coisa. Aí pra facilitar a dinâmica da matéria, entrou um negócio no olho. Na dinâmica da matéria era o seguinte, professor ou a professora, a matéria era dividida, pra vocês terem a noção. Eram 2 professores para essa matéria. Daí a professora dava o conteúdo em uma aula e na próxima aula, na aula seguinte, um grupo de 3 a 4 pessoas apresentava esse mesmo tema, só que em uma visão assim mais dinâmica. Então a gente precisava levar recursos como filmes, vídeos, comerciais, que foi o que eu usei, para falar sobre o tema. O tema que nós ficamos responsáveis, o meu grupo e eu, foi sobre atitude social. Daí como que a gente forma nossas atitudes? Atitude na concepção da gente é tipo uma ação, né? Toma uma atitude nessa vida. Aí a gente pensa o quê? Vamos fazer alguma coisa. Mas a atitude para a psicologia social, ela é um pouco diferente, ou bem diferente. Que é um conjunto de crenças, naquilo que você acredita, que a atitude leva você a ter uma ação, mas a atitude em si não é uma ação. Então a gente estudou como que essa atitude é formada, o que influencia essa atitude, como que a gente pode mudar de atitude. Daí a gente usou a questão da publicidade, como que a publicidade usa a atitude social para poder influenciar a gente a comprar alguma coisa, a, sei lá, assistir alguma coisa, etc. É bem interessante, bem interessante. Daí apresentamos sobre isso, levamos um monte de comerciais e a ideia era proporcionar uma discussão. E também não para por aí. No final a gente pôde escolher se iríamos querer fazer a prova ou se a gente iria fazer a prova ou se a gente iria fazer um ensaio. Só que o ensaio, do contrário da matéria de desenvolvimento, era um ensaio mais complexo. Eram mais páginas e era uma estrutura mais rigorosa. Então a gente precisava escolher um entre os temas que nós trabalhamos durante o período e escrever um ensaio sobre isso, com a visão mais crítica, sei lá, escolher um filme e falar sobre ele. Então aí foi em dupla, daí minha dupla e eu fizemos sobre identidade social
e um pouquinho sobre a questão de grupos, como que os grupos se formam, qual a influência dos grupos no indivíduo, como que a identidade social ela é formada, quais são as referências que a gente tem para poder formar nossa identidade. É um tema muito, muito abrangente. Lemos muita coisa para conseguir fazer esse ensaio. Foi uma matéria assim bem densa mesmo. E ainda tivemos uma apresentação de seminário em um grupo que era constituído por mais pessoas. Esse seminário foram temas assim, tipo educação e psicologia social, que foi o meu tema. Então era alguma coisa que se referia à psicologia social. Então qual era o desafio aí? Era conseguir abordar esse tema com uma perspectiva da psicologia social. Então essa foi a nossa missão e foi uma tarefa difícil, que meio que a gente começa a falar de uma coisa e esquece de fazer a ligação com a psicologia social. Mas apresentamos esse seminário, foi isso o resumão dessa matéria. Muita coisa, né? Mas, enfim, ainda tem mais. Daí agora nós vamos falar um pouquinho sobre TEP, que é Técnicas de Exame Psicológico 1. Tem a 2 também. Essa matéria é muito, muito legal. Também era uma matéria dividida, tinham 2 professores, porque essa primeira matéria a gente estuda sobre testes psicométricos. E depois, na segunda matéria, a gente vai estudar sobre testes projetivos. Teste psicométrico é tipo aquele teste lá do Detran, que você faz aqueles palitinhos, que é o palografo. É sobre testes de concursos que vocês fazem para saber como é o seu temperamento, etc. Esses são os testes psicométricos. Aí tem os testes projetivos, sabe aqueles filmes que apresentam aquelas manchinhas? Aí o que você tá vendo aqui nessa mancha? Esses são os testes projetivos. Um professor ficou mais responsável, assim, ele apresentava os testes pra gente, a gente ia pro laboratório, ele aplicava os testes na gente, muito legal. Daí a gente respondeu vários testes sobre depressão, sobre habilidades sociais, etc. E a outra professora, que dividia essa matéria, ficou responsável por trabalhar com a gente como que esses testes são construídos, o que está por trás dos testes psicométricos, etc. Então, nessa matéria, a gente ficou estudando, assim, o semestre inteiro, com foco, assim, nos testes e também em avaliação psicológica, que era com o mesmo professor que aplicava os testes na gente. Então, ele meio que explicava como funciona a avaliação psicológica, como funciona uma entrevista, como que a gente vai fazer essa devolutiva pro paciente. Então foi uma matéria assim, sabe? Tipo, você sente a psicologia no 4º período, você entra na psicologia definitivamente. Então foi uma matéria muito interessante. Aí no final, por isso que ficou um pouco pesado, porque foi tudo de uma vez só. Mas no final a gente precisou assistir um filme, foi o filme Geração Prozac, não sei se você conhece. Daí a gente assistiu esse filme e fez a avaliação psicológica da personagem, Ellen. Esqueci o sobrenome dela. Mas a gente fez essa avaliação e redigimos um relatório, como seria um relatório realmente psicológico se tivéssemos atendido essa paciente em 2 sessões. Foi muito legal. Então esse também foi um trabalho em grupo. Então vocês podem ver que na universidade se resume em trabalhos em grupo, né? Então se preparem vocês que estão no ensino médio, porque quando vocês chegarem no ensino superior, menino, é só trabalho em grupo. Pois é. Daí fizemos esse relatório e também a gente meio que levantou hipóteses sobre a condição da paciente, sei lá, quais são as psicopatologias que essa paciente tem. Por sinal, psicopatologia será a matéria do próximo período, estou ansiosa e apreensiva, mas enfim. Então foi bem interessante e a segunda parte da matéria a gente precisou construir um instrumento psicológico para que a gente aplicasse esse instrumento, como se fosse um teste. Só que a gente fez mais parecido com uma escala, sei lá, escala sobre depressão, sobre estresse. Então a gente focou em construir esse instrumento. Foi um trabalho bem árduo, mas conseguimos. Então tinha que construir os itenzinhos, tinha que elaborar a teoria por trás de cada item. Então a gente estudou um pouco sobre isso. Confesso que ainda estou tentando organizar tudo que aconteceu. Mas no final a gente respondeu as escalas das outras pessoas e também julgamos como que estava estruturada a escala. Nós fomos os juízes, porque faz parte do processo de estruturação dos instrumentos. E eu vou parar de falar, porque senão não vou conseguir terminar as outras disciplinas. Então a próxima matéria, que também é obrigatória, é a matéria de TSP3. Então eu tive a 1 e a 2 no 3º período, e agora no 4º período tive a matéria 3 de TSP3, que é que é Teorias e Sistemas em Psicologia 3. Então nessa matéria nós estudamos basicamente um pouquinho sobre fenomenologia. Muita viagem. Sabe aquele seu professor de filosofia que ninguém entende, mas sempre tem aquele aluno assim que consegue abstrair tudo que ele tá falando e participar da aula? Não sou eu. Matéria muito, sabe? Tipo,
complicada de entender, muita abstração, muitos textos, aquela coisa assim muito filosófica, que eu ficava assim, cara, o que tá acontecendo? Daí a gente entrou lá na questão de essência, qual é a essência das coisas. E aí o exemplo do caju que não sai da minha cabeça, que o professor usou, tipo um caju, qual é a cajuidade do caju, que seria a essência do caju. Tô dando aqui pra você uma ideia do que foi. Foi tenso. Mas aí a gente estudou um pouco sobre Sartre, que foi o momento que eu consegui entender alguma coisa, porque eu tinha estudado Sartre em filosofia. Daí a gente viu um pouquinho sobre Schopenhauer, tava muito animada pra ver sobre Schopenhauer. Estudamos um pouquinho sobre Schopenhauer, vimos um pouco sobre Rogers também, que eu já falei sobre ele aqui em alguns vídeos, achei bem interessante, aí também gostei. Daí a gente tava falando sobre Russell, que foi a parte do caju, que eu não consegui entender nada, ou muita coisa, talvez no futuro eu consiga entender alguma coisa. Daí a gente também viu um pouquinho sobre Kierkegaard, sobre a questão do livro dele sobre a peste, né, que tem tudo a ver agora com esse momento que estamos vivendo de coronavírus. Estamos vendo assim, né, Heidegger, Schopenhauer, todo mundo depressivo assim na sala depois dessas aulas. Mas foi bem interessante. E o trabalho final foi escolher um dos teóricos. A gente escolheu um dos teóricos e escreveu alguma crítica, aplicou a teoria dele nas nossas vidas, no cotidiano. E foi tipo um mini artigozinho, um ensaio também. Então ainda bem que a gente teve essa possibilidade de escolher um dos teóricos, porque se fosse para fazer uma prova sobre todos eles, ou não sei o que seria de mim. Mas aí foi bem interessante, também foi em dupla, então fizemos esse trabalho sobre Schopenhauer. Escolhi Schopenhauer, a minha dupla concordou, vamos lá, vamos escrever sobre esse homem. Bem interessante sobre o livro dele, Aforismos para a Sabedoria de Vida. É um livro bem interessante, assim, traz umas reflexões. Algumas pessoas ficam meio tristes depois que leem, mas em mim causa um efeito assim contrário. Quando eu leio, eu fico refletindo sobre a vida e falando, caramba, ele tá certo. E a cada linha que eu leio assim, eu fico tipo, caramba. Então ele meio que me impulsiona a tentar entender por que essas coisas estão acontecendo e o que eu posso fazer para ser mais útil nessa vida. Então é um livro bem interessante, se você curte essas viagens filosóficas, é bem interessante para você. E é um livro denso, mas não é um livro muito grande, então meio que você consegue ir separando por capítulozinhos e entendendo o processo. Mas essa foi a matéria de TSP3 e agora terminamos de falar sobre as matérias obrigatórias. Agora eu vou falar sobre as duas matérias optativas. Como vocês já sabem, essa caminhada de estudante da UFES são 16 matérias optativas, tô nem na metade desse caminho, mas eu tô tentando pegar 2 matérias por período. Daí eu escolhi tópicos especiais em psicologia, que seria estudar sobre Jung, sobre a psicanálise para Jung. Foi uma matéria interessante, no início também estava bem perdida. E por sinal, era o mesmo professor da minha matéria de TSP3 que eu acabei de falar para vocês. Então meio que eu passava o dia inteiro com esse professor, praticamente. Porque essa matéria era de manhã e o meu curso é à tarde. Daí eu tinha aula com ele de manhã, à tarde tinha aula com ele de novo, aí ficava meio assim. Não conseguia dividir direito as matérias, porque os exemplos eram os mesmos. Mas ajudou muito, porque meio que uma matéria complementou a outra. Então a gente estudou um pouco sobre Jung, lembra de Freud, de psicanálise? Então Jung vem aqui e detona Freud. Daí ele fala um pouquinho sobre Adler, que é outro teórico importante na psicanálise. Daí ele fica assim nesse polo, ele fica polarizando tudo, o cara chega, começa a dividir tudo. Foi isso que eu consegui entender. Mas aí entrou uma parte bem legal da matéria, que a gente começou a ler um livro sobre tipos psicológicos, o tipo extrovertido e introvertido. Da hora, né? Então a gente viu as características de uma pessoa extrovertida e de uma pessoa introvertida, lembrando que essas denominações não é tipo uma taxação. Você é um ser humano extrovertido, mas esse ser humano extrovertido pode também ter características do introvertido. Então meio que só uma divisão didática pra gente conseguir entender o pensamento de Jung. Aí a matéria final da gente foi o quê? A gente precisou escrever sobre nós, baseado nesses tipos psicológicos. Foi tenso. Fiz essa atividade quase perto da quarentena. Sofri. Como é que eu ia me avaliar? Eu não consigo falar nem do que eu gosto. Imagine falar qual o meu tipo psicológico, gente. Suei. Mas aí finalmente consegui entender isso do Jung, que foi o que me ajudou a escrever. Que antes eu tava procurando em qual que eu me encaixava. Quando eu entendi que não tem essa de se encaixar, aí ficou muito mais fácil. Daí eu consegui escrever, consegui fazer as observações sobre os meus comportamentos, o que isso tem a ver com Jung. Consegui
fazer uma ponte com psicologia comportamental. Como assim juntei psicanálise com comportamental, enfim. E eu achei bem legal no final, depois que eu consegui fazer, né? Porque no início eu tava achando terrível, porque eu não tava conseguindo fazer nada. Mas depois que a gente termina, a gente olha assim pra trás e a gente fala, até que foi interessante. Então essa foi a matéria optativa que eu escolhi, mas que eu tive que abrir mão depois, lá pro finalzinho, eu perdi as últimas aulas por causa do estágio. Não vou dar muito detalhe sobre o estágio, porque senão o vídeo ficaria muito longo. E também eu não acho legal estar dando detalhes sobre o meu estágio aqui nesse vídeo. Mas eu vou falar pra vocês que sim, consegui um estágio em psicologia escolar. Lembra que, tipo, no período passado, nos primeiros períodos também, psicologia escolar parecia que estava sempre, sabe, perto de mim. Nesse período, fiz um seminário sobre educação e psicologia social. Então, sempre, de uma maneira ou de outra, eu sempre estava envolvida com esse tema. Então, participei de uma seleção árdua. Foram 2 dias de seleção para esse estágio, para você ter uma ideia. Foram provas, foram observações, pra ver se eu ia conseguir ser selecionada. Então fui selecionada para esse estágio. Daí comecei nesse ano de 2020, no final do período. Fiquei preocupada porque eu achei que eu ia morrer, porque eu não sabia se eu ia conseguir conciliar as duas coisas e eu ainda tive que abrir mão de uma matéria, que era a matéria de manhã. Então agora o meu dia está completamente full, preenchido. E vamos ver no que vai dar. E é um estágio não obrigatório, só pra deixar claro aqui. Então, o estágio obrigatório que todo mundo tem que fazer no finalzinho, ainda não fiz, ainda teremos essa etapa, vamos com calma. Sou somente 30% psicóloga. Mas, cara, esse número já tá me deixando feliz. Então vamos lá para a última matéria optativa, que foi a matéria de comportamento verbal. Eu achando pouco sofrimento, falei, vou colocar uma matéria à noite. Mas não bastava ser somente à noite. Era no mesmo dia que eu tinha a matéria de manhã. Então eu entrava de manhã e saía à noite. Mas deu tudo certo. Graças a Deus, Deus me deu forças para vencer essa batalha. A matéria era muito interessante, eu não podia deixar de pegar essa matéria. Com o mesmo professor que eu tive psicologia comportamental, então comportamento verbal na vertente de Skinner, o cara lá, o teórico mais importante, entre aspas, da psicologia comportamental. Então a gente estudou. Cara, gente, vocês têm noção de como que eu tenho interesse nessa área de comunicação, de verbalização, então foi muito legal estudar sobre isso. Então a gente viu a teoria de Skinner sobre isso e também outros teóricos, que os nomes são bem difíceis, não me arriscaria de falar. Mas um deles, que foi o último teórico que nós vimos, foi sobre Guérin, que eu já consegui utilizar Guérin para apresentar outras coisas, bem interessante, bem interessante. Sabe aquele monólogo que os professores ficam fazendo na sala de aula e você sente assim, ok, absorvi, mas pra que serve na minha vida? É isso que Guérin vai falar, que a gente chama de comportamento intraverbal. E é aquilo que você fala, você entendeu, ok, agora eu começo a falar o que eu entendi, que nem eu tô fazendo aqui agora. Tô falando pra vocês o que foi que eu entendi de cada matéria. Isso é um comportamento intraverbal, porque eu não tive o contato, eu não tive a experiência. Então meio que eu repito aquilo que eu ouvi falar, aquilo que eu li em livros. Apesar de ser à noite e depois das 9 horas eu paro de funcionar, ainda bem que terminava antes das 9 horas e começava na metade da tarde, então dava para sobreviver e absorver alguma coisa da aula. E como avaliação final, a gente precisou fazer uma resenha crítica, um resumo crítico sobre o que a gente entendeu durante a disciplina em comportamento verbal e na perspectiva também do Guérin. Então a gente precisou escrever sobre isso. Não dá para fugir dos métodos de avaliação. Mas uma coisa eu percebi, que eu vou muito melhor em trabalhos, nesses tipos de métodos de avaliação, de fazer trabalhos, de apresentar seminários, do que fazendo provas em si. Então, de certa forma, gostei. E assim estou caminhando para o final desse vídeo. Esse foi o meu 4º período em psicologia, meu 4º semestre. Quem diria, menino? Um dia desse estava fazendo um vídeo aqui chorando por causa do Enem. E hoje já estamos no 4º período, então... Pois é, gente, foco que vocês vão conseguir. Vai passar. Aproveita as playlists que tem aqui de estudos, para você que ainda não entrou no ensino superior, para você que está se decidindo qual curso fazer. Espero que esses vídeos estejam ajudando um pouquinho. Nem que seja um pouquinho, se ajudar um pouquinho já tô feliz. A você nesse processo de escolha, nesse processo de entender um pouquinho como é que funciona algumas universidades, né? Porque as universidades são bem diferentes, a grade é diferente. Mas nesse meu caso, a minha experiência com vocês foi isso, do meu 4º período, 4º semestre. Agora partiu 5º período. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, né? Uma coisa muito importante para você fazer, dar o seu like. Se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, bem-vindo. E ativa o sininho para você receber as notificações de vídeos novos. E até a próxima, meu povo. Até os próximos períodos estarei aqui falando, se Deus quiser, falando um pouco mais sobre essas experiências. Então, um beijo para vocês, se cuidem. Tchau!